Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado, tempo bom de louvarmos a Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus 22, 1 diz assim, versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os servos que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Muito bem. O último versículo é a revelação. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O que vem antes deste versículo é a parábola. A comparação que Jesus fez, montando uma parábola para revelar que muitos são chamados e poucos escolhidos. Toda a parábola é para revelar isso. Nós aqui já falamos várias vezes que parábola é uma comparação em que Jesus parte daquilo que conhecemos para revelar o que desconhecemos. Ele usa exemplos de fatos da vida para revelar aquilo que pertence à eternidade. Se ele falasse da eternidade sem pegar um parâmetro, a gente não entenderia nada. Então, se tivéssemos que responder a pergunta, o que é um chamado, o que é um escolhido? Talvez a gente ia embolar e responder a mesma coisa. São termos conhecidos, são verbos conhecidos, chamados, verbo chamar, escolhidos, verbo escolher. Fora do contexto bíblico, parece que são termos e verbos familiares. A gente não teria dificuldade, é chamado, escolhidos. Mas eu quero te convidar para nesta noite você pensar diferente sobre esses dois termos. Primeiro, porque Jesus repetiu eles várias vezes. Em várias parábolas que Jesus fala do destino da humanidade, dos salvos e perdidos, ele repete desse mesmo jeitinho, porque tudo isso que eu estou falando, a parábola inteira, é porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então não tem chamados e escolhidos, é chamados ou escolhidos. São dois grupos distintos. E vale a pena observar que na Bíblia tem revelações de Deus que foram ditas uma única vez. E elas tiveram um grande peso na história da humanidade. Profetas falaram. Todo mundo sabe que Jesus nasceu em Belém. Só um profeta falou que ele nasceria em Belém. Todo mundo sabe que a Virgem daria a luz ao Salvador. Pouquíssimos falaram disso. Algumas vezes. Todo mundo sabe que os magos vieram do Ocidente para o Oriente adorar.
Só um profeta falou isso. Como é que alguém viaja de um extremo para o outro se só tem um texto da Bíblia falando isso? São versículos que são revelações que se cumpriram, que são celebradas até hoje. Agora você imagina o próprio Filho de Deus, Jesus, Deus humanizado, repetindo várias vezes o mesmo termo. Olha a importância disso. Como que a gente passa a vida toda lendo a Bíblia e não para pensar na importância do que é um chamado, do que é um escolhido. Então, queridos, o nosso tempo é curto, a mensagem é fácil de entender, mas ela é de grande importância. É uma revelação de Jesus quando ele está falando do chamado final para a salvação. Chamados. O que é chamados? Como nós falamos, chamados é alguém que foi chamado para, ou por. Então, termo bíblico, no contexto em que Jesus fala, ele está falando de gente que é chamada por Deus, para Deus, com Deus e em Deus. Isso é um chamado. Se fosse um chamado para uma empresa, para uma viagem, para uma festa, por um projeto, por um rei, etc. Você entenderia que você foi chamado porque você tem interesse, de alguma forma você manifestou o desejo, por isso te chamaram. Quem te chamou sabia de você. Preste bem atenção. Este chamado, ele é pessoal. Ele é endereçado à pessoa. Ele te credencia, ele te coloca dentro do projeto. Ele está dizendo que você não foi esquecido, que o seu nome está lá. Por isso você foi chamado. Portanto, se trata de uma grande honra. Principalmente aqui, porque o chamado é por Deus, de Deus, com Deus e em Deus. Então, ser chamado é uma grande honra, porque não é uma empresa, é Deus, é o reino dos céus. Não é alguém, é com Deus. Trata-se de um chamado de Deus. Jesus está falando que muitos são chamados por Deus. E se alguém é chamado, ele tem que comparecer para ver por que ele foi chamado. Ele vai se apresentar onde ele foi chamado e vai ver para quê. Qual é a missão, qual é a recompensa, qual os deveres, quais são os direitos, quem é o Senhor, quem será o servo, qual será o relacionamento, quem é o Salvador, quem é o salvo, quem é o amado, quem ama, quem é o adorado, quem adora. Ele foi chamado para isso. Você já deve estar pensando assim, chamados são todos. Não, Jesus disse muitos, todas as vezes. Não são todos. Amados são todos. Criados são todos. Aceitos por Deus, se aceitarem os chamados, são todos. Mas chamados não são todos, não. Em nenhum lugar a Bíblia diz que todos são chamados. Portanto, é uma honra, não é todos, é muitos. Mas não é todos. Se foi chamado, é porque, ainda que inconscientemente, Deus, na sua onisciência, lá onde eu não posso entendê-lo, porque Ele é Deus, Ele viu que de alguma forma dentro de você, você estava aberto a isso. Senão você não seria chamado. Seu nome não estaria lá. Quem está me entendendo? Diga amém. Pode crer nisso. Você fala, mas eu nunca pensei. Mas Deus vai além do que você pensa. Eu nunca imaginei que um dia mas Deus sabe. Deus sabe de você tudo mais do que você, antes de você ser nascido, gerado. Então, seu nome estava lá, nos planos do Criador. E os não chamados, porque a Bíblia diz várias vezes muitos e nunca disse todos.
Então, amados são todos, perdoados são todos, Deus enviou Jesus para morrer pelo mundo todo, Ele amou todo mundo, e o sangue dele tem poder para perdoar todo mundo, Ele criou todo mundo, Ele é o Senhor de todo mundo, Ele sustenta todo mundo, isso é verdade. Verdade bíblica. Mas chamados não são todos, porque a maioria não foi chamado, porque nunca Deus, na sua onisciência, viu neles a menor reação, o menor esboço de interesse por Deus. Aliás, são pessoas que, quando o assunto é Deus, o Criador, eles oferecem a Deus um menosprezo, uma rejeição brutal. Portanto, não estão entre os chamados. Eles querem de Deus distância. Eles zombam. Eles fazem gozação com o nome de Deus. Por isso não são chamados. Agora, os escolhidos. Conforme o próprio nome diz, escolhidos, vem de escolher, é de separar entre os chamados. Os escolhidos são aqueles que, quando foram chamados e tiveram conhecimento da missão e da recompensa, deveres e direitos, quem é o Senhor, quem é o servo, quem é o Salvador, quem é o salvo, eles aceitaram a proposta. Eles se comprometeram. Eles entenderam os termos, foram chamados para isso. E quando eles ouviram por que foram chamados, eles aceitaram. Então, eles amaram o amor de Deus, eles amaram o plano de Deus, eles aceitaram os termos de Deus, eles entenderam a missão, eles entenderam o Senhor, eles se comprometeram e aceitaram entrar no reino. Por isso, a partir daí, depois que são chamados, se interam do que por que foram chamados, aí eles entendem e tomam a decisão pessoal de servir, de comprometer-se, de acreditar, de viver com, de corresponder, de crer no que está sendo revelado. Quando ele foi chamado, quem o chamou disse por que chamou. E quando ele ouviu aquilo, disse: creio, quero, me interesso. Tenho uma missão, vou cumprir. Tenho um trabalho, vou fazer. Tenho um dever, vou cumprir. Aí, a partir daqui, você vai ver que esses que a Bíblia chama de escolhidos, agora ele é escolhido. Nem sempre quando você é chamado, você é alistado. Nem sempre quando você é chamado, você é contratado. Nem sempre. Eles passaram por um processo de ver se estão aptos ou inaptos, se querem ou não querem, se agrada do que foi proposto ou não. Porque muita gente não se agrada. Muita gente gostaria de ser salvo, mas do jeito dele. Quando ele fica sabendo o jeito de Jesus, os termos de Jesus, eles não querem. É o que a Bíblia fala: aquele que não parou sobre esta pedra, aquele que cair sobre esta pedra, seria melhor não ter nascido. A pedra é Cristo. É gente que não se aguentou em Cristo. É gente que se escandalizou nele, é gente que discordou dele por algum motivo, não corresponderam ao chamado, portanto, não são escolhidos. Para aqueles que são escolhidos, aí a partir daqui a Bíblia começa a revelar o plano de Deus. Deus tinha um plano para a humanidade antes da criação do mundo. E neste plano de Deus inclui os salvos. E quem são os salvos? São os escolhidos. Eles são chamados de herdeiros de tudo que Deus criou. Eles, como escolhidos agora, tudo que Deus fez em prol da humanidade é para eles. Tem a ver com eles. Você perguntar, por que Deus não destrói o mundo hoje, já que o inferno está reinando na terra e fizeram da terra um lugar de afrontar a Deus? Deus vai dizer, por causa dos escolhidos. Por que Deus suportou tanta maldade desde o começo da história da humanidade? Para salvar os escolhidos. Ele alimenta todo vaso de desonra por amor aos escolhidos. Tudo que você ouvir que Deus fez, está fazendo e fará, e perguntar por quê, a resposta é por causa dos escolhidos.
Só no livro de Mateus você vai encontrar muitas vezes dizendo, por causa dos escolhidos. Os falsos profetas, eles vão proliferar tanto no fim do tempo, haverá um tempo em que o falso vai triunfar sobre a verdade. Quase que enganarão os escolhidos. Por pouco. Mateus 24, 24 diz, Mateus 24, 22, que na grande tribulação, os juízos de Deus assolarão a humanidade de tal forma que não ia sobrar ninguém. Deus abreviou os dias por causa dos escolhidos. Ele enviará os seus anjos para reunir nos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Não é todo mundo, não é os chamados. São os escolhidos. E quem são os escolhidos? Foram os que foram chamados, entenderam o plano da salvação, o propósito do Criador, o compromisso que Deus tem com a humanidade, que a humanidade e os salvos devem ter com Jesus, e eles aceitaram o plano, aceitaram o projeto, aceitaram a proposta. Jesus disse, quem quiser salvar-se, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eles disseram sim, vou negar a mim mesmo, vou tomar a minha cruz e vou segui-lo. Quem crer e for batizado, todos os termos de Deus, proposto na salvação que há em Cristo Jesus, foi revelado aos chamados, e aqueles que, ao tomarem conhecimento de tamanha honra, se comprometeram em honrar quem os chamou. Quando alguém é contratado, foi chamado, para ele é uma honra, se é uma grande empresa, se é um grande projeto, e lembraram dele, ele não foi esquecido, é uma honra para ele. Mas quando ele assume o compromisso com quem o honrou, agora ele tem que honrar. Agora ele tem um uniforme, agora ele tem um contrato, agora ele tem um compromisso, agora ele tem uma aliança. Ele está comprometido, ele está aliançado, agora ele tem que honrar a honra que ele recebeu quando ele foi chamado, quando ele se compromete. Quem está me entendendo? Diga amém. Muito bem. As bodas do filho do rei é mais uma parábola para revelar, mais uma, tem várias delas. É mais uma das últimas, para revelar o chamado final de Deus para a salvação eterna. Então Jesus, para revelar sobre chamados e escolhidos, ele monta uma parábola para dizer que Jesus, o seu filho, vai se casar. E esse casamento vai ser uma união eterna. E ele vai se casar com uma noiva, e a noiva, todo mundo sabe que ela é composta dos salvos, ela é daqui da terra. Então, esquece a conotação homem e mulher, macho e fêmea. Não, é um casamento que você vai dar no céu, lá carne e sangue não entra, portanto, o que Jesus está revelando é que vai ter uma união eterna de Jesus, Deus, com um grupo de humanos, e ele está mostrando isso na união do casamento. É uma união eterna, uma união para sempre. E esse dia vai ser muito festivo. Ele já havia revelado várias vezes que o céu entra em festa quando um pecador se arrepende na terra. Não tem na Bíblia um outro lugar que fala que os céus entram em festa por algum motivo. Que há alegria, que há agitação festiva, de comemoração. No céu, está sempre relacionado à salvação de alguém. A um pecador, quando ele se arrepende, ele é tão amado, é por ele que Jesus morreu, é por ele que Deus planejou a vinda de Jesus, todo o sacrifício de Deus é por ele, o pecador, e quando o pecador entende isso, se compromete com isso, se consuma isso na vida dele, o céu entra em festa. Agora você imagina o dia que vai chegar no céu, todos juntos, todos os pecadores salvos por Jesus. É desse dia que Jesus está falando. Porque quem morreu salvo até hoje, ele não foi para o céu ainda. Não para o casamento. Ele está no paraíso, todos nós sabemos disso, é estado intermediário. No dia que a trombeta tocar, que é o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, todos eles virão aqui nos ares. E nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos com eles. Vai todo mundo para o céu junto. É o Espírito Santo que vai levar todo mundo para lá.
para encontrar com Jesus nos ares. Então você imagina o dia que Jesus está falando aqui da celebração. Deus aqui é representado pelo rei, e o rei falou assim: olha, meu filho vai casar, portanto não se trata de uma união mulher, é uma união Deus e homens, seres humanos, e é uma união eterna, e isso coloca o céu num estado de felicidade, porque o céu sabe o quanto Deus pagou por cada um deles na cruz do Calvário, o quanto eles são importantes para Deus. E esse dia vai ser uma festa eterna, humanamente indizível, não tem termos para descrever o gozo, a alegria desse dia no céu. Então Jesus na parábola falou que o rei disse assim: olha, os bois já morreram, os cevados também, o banquete está pronto, o rei está empolgadíssimo com a festa, os convidados estão prontos, os de honra celestiais. Agora tem o convite para os humanos, chamados aqui de noiva. Eles têm um lugar especial na festa, é os pecadores arrependidos. Mas diz o texto da parábola de Jesus que eles não quiseram ir. Era comum numa festa de casamento da época mandar 2 convites. Por isso a parábola diz servos e depois outros servos. O primeiro convite, os servos entregavam o primeiro convite, falava do evento, falava: vai acontecer, esse dia vai chegar, o evento, pode crer, ele vai acontecer. O segundo convite trazia dia, local, data, onde, como, os detalhes. E no primeiro convite eles não quiseram vir, e no segundo convite eles também rejeitaram, mesmo sabendo o dia. E ainda apresentaram desculpas esfarrapadas: eu tenho um campo, eu tenho negócios, eu estou comprometido. E alguns mais furiosos pegaram os servos e os mataram. São pessoas poderosas na terra, são governos, são imperadores, é gente violenta, e eles não dão a mínima para os servos de Deus, nem para Deus. Foi o que eu disse: aqueles que não são chamados, eles não têm a menor consciência a respeito. E eles mataram os servos. E alguns servos, nós até sabemos os nomes. Muitos servos do Antigo Testamento, que são os primeiros servos. Outros do Novo Testamento mataram João Batista, mataram Estevão, mataram João, mataram Tiago, mataram Pedro, mataram Paulo. Todos eles eram servos. Todos eles estavam distribuindo os convites da festa que Deus vai dar no céu, na união de Jesus com a humanidade. Quem crê nisso, diga amém. Pode crer, é uma revelação bíblica. Jesus está falando com riqueza de detalhes, vai acontecer. E eles ficaram tão distantes, ao que indica na parábola, Jesus está dizendo que o rei não era muito popular entre eles. Eles não tinham muito respeito para com o rei, apesar da sua grande autoridade, é o rei. Mas eles não tinham medo do rei. Eles eram egoístas, soberbos, eles eram pessoas que se autodirigiam e não tiveram o menor respeito com o rei, com a sua festa, com a sua alegria, com o seu plano, com os seus bois, com os seus cevados, com o seu banquete. Mataram os seus servos. E aí Jesus disse: sabe o que aconteceu? Não deram nenhum respeito para o rei, nenhuma honra. O rei não era popular, não era aceito, não era amado. E o rei é Deus. Então o rei se irou com eles, foi lá e matou aqueles assassinos e queimou a sua cidade. Isso se cumpriu no ano 70. Quase 40 anos depois de Jesus ter contado a parábola, se cumpriu. Jesus matou aqueles assassinos, as ruas de Jerusalém se tornaram ruas de sangue, e a cidade foi queimada e totalmente destruída. Está na história. Está na Bíblia e está na história. Exterminou os assassinos, queimou a cidade deles e falou assim: eles não eram dignos. Eles eram chamados? Sim, são descendentes de Abraão. Deus tinha planos, Deus sabia de cada um deles. Foi o primeiro povo que Deus chamou de meu povo. Nunca nenhum povo antes de Abraão foi chamado de meu povo. Antes de Abraão, Deus tratava as pessoas como indivíduos. Nunca como nação, como grupo.
primeiro povo que Deus chamou de meu povo e eu serei o seu Deus foi Abraão e a sua descendência. Então eles foram chamados com honra, mas ao ouvir os termos do chamado, não quiseram se comprometer. Eles tinham a missão de trazer o menino ao mundo e proclamar os oráculos. A missão deles, a honra deles era que eles seriam de Deus e Deus seria o Deus deles. A missão deles era transmitir às demais nações os oráculos de Deus. Recusaram a missão. Se interessaram pelos direitos, mas recusaram frontalmente os deveres. E depois de tanta afronta, de tanta rejeição, eles cometeram o pior pecado deles, que foi rejeitar Jesus. E Deus disse que eles não eram dignos e, portanto, eles foram destruídos e a sua cidade foi queimada. A parábola continua. Jesus disse assim, olha, mas a bodas vai acontecer. A união de Deus em Jesus com um grupo de escolhidos, ela vai acontecer. Então agora vocês vão pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos valados, pela periferia, e agora não é mais escolhidos da tribo de Israel, não é mais escolhido dos filhos de Abraão. Agora vocês vão chamar escolhidos da terra inteira. Chamou os outros servos e falou, vocês vão e fala para todo mundo. Diz que eles estão sendo chamados, pode falar para cada um, que o convite é nominal. Fala o nome dele. Deus sabe o nome de cada um. Diz que a festa vai acontecer, o convite é para todos, e quem vocês encontrar, pode ser bom ou mal. Se encontrar um camarada horrível, fala para ele que ele está convidado pelo rei. Ele está sendo chamado, para ele ouvir os termos do chamado, e se ele se comprometer como o rei está se comprometendo com ele, ele vai ser um escolhido, e tudo isso que eu acabei de dizer tem a ver com a vida dele. Bons e maus. Então os escolhidos agora estão no mundo todo. Imagine alguém receber um convite na rua. Muita gente não entende quando nós evangelizamos, né? Mas é isso que Jesus falou, que era para fazer isso. Aborde a pessoa na rua. Pode ser horrível. Diga para ele que ele está sendo chamado. Chamado para quê? Vai ter uma festa. Olha a parábola, no âmbito que a gente pode perceber. Imagine alguém entrando numa cidadezinha de terra, como era na época, e ele é um camarada que não tem lá dignidade, ele não tem religião, ele nunca pensou em Deus, e alguém o aborda e diz assim, olha, o rei mandou falar que você está convidado para o casamento do filho dele. O rei. Não era comum. As festas reais, elas seguiam um certo padrão, algumas datas. Isso era totalmente diferente de tudo aquilo que se vivia na época. O rei. Mas a pessoa não se sente digna. Mandou chamar os indignos. A pessoa acha que ela é boa, que ela foi bem lembrada. Ele falou, você também está convidado. Só que para ir para uma festa real, eles não tinham nem roupa. Ele falou, não, vocês vão se vestir de veste nupcial, vocês vão vestir das roupas que faz parte, não tinha closet, do guarda-roupa, vou chamar aqui, do rei. O palácio tem muitas roupas, vocês vão vestir de vestes que o rei vestiu ou vestirá um dia ou de quem assiste diante dele. Roupas reais. Quando você coloca roupa real em pessoas, fica todo mundo igual. Imagina que você vai num país, você não sabe quem é o rei, e quem não é o rei, se tiver todo mundo vestido igual, você não tem como falar quem é o rei. Ninguém mostra na cara. A roupa, a pompa, é que muitas vezes revela a posição da pessoa. Despidos são todos iguais, vestidos são todos iguais. Salvação nos nivela, o pecado também. Quando a Bíblia fala o pecador, nivela todo mundo, grandes e pequenos. Quando a Bíblia fala o salvo, ela nivela todo mundo, grandes e pequenos.
Não tem como distinguir mais. Se é salvo, ele é grande. Se não está salvo, ele é pequeno. Não importa quão grande ele tenha sido aqui. Então diz, vai ter vestimentas do guarda-roupa real. As vestes eram de graça, mas era indispensável para permanecer no local. E o chamado foi feito, e diz que muita gente aceitou o convite, e a casa se encheu. A casa se encheu. E quando a casa se encheu, a festa aconteceu. E aí Jesus faz uma ressalva para a gente entender a parábola, que, como era costume, de em determinado momento o rei ir na festa andar entre os convidados. E ele viu lá alguém que não estava vestido de roupa nupcial. E ele perguntou para a pessoa, amigo, como é que você está aqui sem roupa nupcial? E ele ficou mudo. Nada a dizer, não teve o que falar. Ele sabia que a pergunta estava revelando para ele. Nada em defesa, nenhum argumento em defesa própria. Ele simplesmente recebeu, o rei deu a ordem aos criados que o amarrassem de pés e mãos e o lançasse para fora. Então preste bem atenção que eu preciso resumir em minutos. O que a parábola está dizendo é que a festa vai se dar. Essa união, ela está marcada, Deus já viu ela na sua onisciência, ela não aconteceu. Não é um casamento homem e mulher, é uma união entre Jesus, o Filho de Deus, e um grupo de humanos que ele chama de escolhidos. Como que eles galgaram o nome de escolhidos? Eles se comprometeram quando chamados. Eles aceitaram os termos. Por isso que nós vamos celebrar aqui hoje uma aliança. A nova aliança no meu sangue. A última aliança, a mais poderosa. E uma aliança Deus não faz com qualquer pessoa, não. Uma aliança é preciso que ambas as partes aceitem os termos. Ele quer me salvar, eu quero ser salvo. Ele deu a vida dele por mim, eu dou a minha por ele. Ele é fiel a mim, eu sou fiel a ele. Ele me ama, eu também o amo. Ele me quer e eu quero. Ele quer me salvar e eu quero ser salvo. Ele me promete o céu e eu me interesso pelo céu. Ele fala de coisas que me diz respeito e eu estou interessadíssima nelas. São coisas que me interessam, interessantíssimas para a minha vida. Cada palavra, cada promessa, cada detalhe. Ele está revelando coisas que vão acontecer. Tanto é que a primeira parte da parábola se cumpriu no ano 70. Ele foi lá e matou os assassinos e queimou sua cidade e falou, agora não é mais vocês, agora é o mundo todo. E nós já estamos na chamada final, o dia D está chegando. E ele está dizendo que essa festa, com alegria, com júbilos eternos, onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, estarão festejando de uma forma que a gente não consegue descrever, e para sempre, é um gozo, uma alegria eterna. Isso é fato, isso é revelação, isso vai acontecer. Deus diz, tudo já está pronto. O que tinha que ser feito já foi feito. E o que nós conhecemos aqui, humanos, como esplendor, glória, detalhes, lugar maravilhoso, felicidade, gozo indizível, coloca isso agora na proporção do Deus Criador do universo. Aquilo que eu chamo de maravilhoso é maravilhoso para mim. Agora você pode dizer uma coisa que Deus chama de maravilhoso? Tira isso da proporção humana e tenta pensar na proporção de Deus. O júbilo de Deus, a alegria de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo presente, anjos, a igreja sendo honrada como alvo do seu amor, do seu propósito. Por quê? Porque eles foram chamados e se comprometeram. Aceitaram o plano, gostaram do plano, amaram o plano, se comprometeram com Deus e deixaram de chamados para escolhidos.
E Jesus disse, olha, muitos quando foram chamados, não se comprometeram. São representados aqui pelo camarada que estava lá sem veste nupcial. Não aceitaram os termos. Não concordaram com as alianças. Não aceitaram, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, ame, perdoa, sirva, siga. Isso é um chamado, gente, não é para religião, não é para cerimônias, não é para manter uma religião como tinham os fariseus, os saduceus. Não, é um chamado de Deus, em Deus, com Deus, para Deus. Quem morreu não foi uma religião, foi o Filho de Deus. Quem planejou isso não foi religioso, foi o próprio Deus. Esse chamado tem a ver com Deus, esses escolhidos têm a ver com Deus, são escolhidos de Deus. Preciosíssimos para Deus. Tudo é sustentado e tudo aquilo que virá de bom para a humanidade tem a ver com os escolhidos de Deus. E tudo que vai vir de ruim para a humanidade tem a ver com aqueles que não foram escolhidos. Porque houve choro, pranto e ranger de dentes? Porque o rei começou a queimá-lo? Não. Ele entendeu o que estava acontecendo ali dentro e o que tinha lá fora. Sabe uma criança, quando ela não quer uma coisa que você vai obrigá-la a fazer, ela esperneia? Ou até mesmo um adulto, quando ele vê o horror diante dele, ele se debate com as mãos. Ele foi amarrado pés e mãos por causa disso. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. E ele não teve nada para falar em defesa dele, porque foi decisão dele. Ele foi chamado. Ele foi lembrado. Ele estava debaixo da aliança do sangue. Ele foi amado. Jesus morreu por ele. Da parte de Deus, tudo foi feito. Ele sabia disso. Tanto é que o rei o chama de amigo, não chama de diabo. Amigo, como? Você vai querer ficar no céu, numa festa eterna, num júbilo eterno, onde Deus, o Pai, planejou lá no eterno passado, que custou a morte do Filho dele na cruz do Calvário, para celebrar agora os arrependidos, os que foram alcançados, os escolhidos. Como que você vai ficar aqui sem o traje nupcial do rei? Como que você quer ficar aqui sem a bênção de Deus? Onde Deus está, onde Deus habita? Não tem como. Lúcifer, quando rompeu com Deus, não pôde ficar lá, foi precipitado do céu à terra. Quem está me entendendo? Diga amém. Uma terça parte dos anjos que deu ouvido a Lúcifer e se rebelou contra Deus, também não puderam ficar lá. Foram precipitados para as trevas. Lá onde está o Rei, o Deus onisciente, o Todo-Poderoso, não tem como alguém entrar lá com justiça própria, por um outro caminho, com fraude. Ele está dizendo, os judeus perderam essa bênção porque eles foram irreverentes. E os gentios perderão porque eles querem dar um golpe em Deus. Eles gostam das bênçãos, eles gostam de umas coisas, mas quando o assunto é comprometer-se, tipo assim, vamos no pacote, estava entre eles. Poxa, só tinha um camarada lá, sem traje nupcial. Ele representa aqueles que acham que eles podem entrar lá nessa festa eterna. É o casamento do Filho de Deus, o Deus onisciente, o Deus onipotente. Trata-se de uma alegria eterna, de um gozo insondável e de um tamanho que a gente não consegue descrever, tudo na proporção de Deus, a igreja em corpo glorificado. Às vezes você pensa assim, não vejo, quando nós chegarmos no céu ressuscitados, vai ser maravilhoso conhecer as moradas celestiais. Sim, será maravilhoso. A Bíblia fala que naquele dia nós nada perguntaremos, porque nós teremos a mente de Cristo, nós entenderemos tudo numa única olhadela. Mas mais glorioso ainda, não é nós conhecermos os céus, é os céus conhecer a igreja por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Tudo que Deus criou e existe fiel a Deus nos céus,
eles ainda não conhecem a noiva. Ela ainda não se vestiu. A trombeta não tocou. O dia ainda não chegou. Os servos ainda estão falando, olha, já tem detalhes. Vai acontecer. Os que perderem, eles ficarão tão frustrados e tão decepcionados com eles mesmos, que eles não dirão nada. Eles entenderão. A pergunta, como? Como é que você quer chegar no céu de Deus, onde tudo que está lá não foi destruído porque Jesus morreu, por todas as coisas que se contaminaram? Tudo que está ali está sustentado no sangue de Jesus, na justiça de Jesus, na morte de Jesus. Era um plano de Deus, Jesus aceitou, o Espírito Santo levou a efeito de usar as pessoas para levar a mensagem, os servos. Tudo ali está sustentado no sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus não sustentar, não existirá ali. Como alguém vai querer estar ali sem se comprometer com ele? A resposta é, amigo, como você fez isso com você? Agora você tem que ir para fora. Então, queridos, onde se dará a festa eterna é um lugar de Deus, em Deus, com Deus e para Deus. É o céu, é a família, é a eternidade. E ali, ninguém pode fugir da onisciência de Deus. Ninguém pode fugir do seu poder. A parábola de Jesus é: muitos são chamados. Quantas pessoas não vivem a vida toda descansando aqui? Ah, eu sou um chamado. Deus me chamou. Glória a Deus. Ele não me esqueceu. Que honra. Realmente. Porque o Senhor me chamou. Porque eu fui evangelizado. Porque me aconteceu. Chamados, 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 chamados. Glória a Deus. É uma honra. Glória a Deus. Tudo isso é verdade. Mas ele falou que poucos são os escolhidos. Os que se comprometeram para valer. Os que disseram, Jesus, eu creio, eu aceito, eu faço aliança. Eu estou dentro. Eu quero. Olha, não foram todos. Muitos não aceitaram os termos, se sentiram inaptos, outros não gostaram dos deveres, outros acham que Jesus não devia fazer assim, devia fazer diferente, outros acham, um monte de coisa eles acham. Mas os escolhidos, esses são o motivo da festa eterna. Quem me entendeu, diga amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos?